como Cerveja Mexicana com Salvador. Onde é que tá o Bentinho? Lá no estúdio? Pô, mas não foi junto, Bentinho? Não já o Bentinho? Meu amigão, grandão. Tem que gravar o troço aqui. Não jamais tirou uma foto séria. Olha que tá foto. Quem fica fala que vai receber, o cara não recebe. Deixa eu ver se ele tá aqui. Deixa eu ver. Tá aqui. Ah, não. Onde é que tu tá? Tá aqui o Pô, tô te procurando aqui. Tem uma câmera te seguindo, não? Não, sei lá. O que tá me seguindo? Eu tô te procurando, não te acho. O convidado do Estúdio B é Pedro Ernesto Denardim, narrador da Rádio Gaúcha, mas repórter na Copa de 1986 no México, Pedro. Às suas ordens, meu comandante. Pedro, e aquela Copa pra Gaúcha começou com uma notícia tua que talvez tenha sido a notícia mais importante. E até foi na época da preparação da seleção brasileira aí em Belo Horizonte. O Brasil se preparava para essa Copa no México em 1986 e na programação da Gaúcha, uma determinada manhã, tu entras com a informação de que à tarde 2 jogadores seriam cortados. Como é que foi essa história, Pedro? Pois é, Benfica, tem que criar todo o contexto. Tele Santana levou a seleção para a Toca da Raposa. Ponto 1. Jornalistas todos em Belo Horizonte, no hotel cujo nome eu não me lembro mais, no centro da cidade, mas que carinhosamente era chamado por nós de Esperma Palace. Porque no primeiro andar do hotel tinha um cabaré, uma tia Carmen da vida lá. Cabarezão mesmo, as ganhas, sabe? Com cachê, mexê, aquele negócio todo. Tá? Bom, então, aquilo era feio. Os jornalistas todos paravam ali e o ônibus que nos conduzia até a Toca da Raposa, de manhã e de tarde, nos levava, nos trazia, também ganhou um apelido dos jornalistas que era o chamado Catacorno. É um negócio impressionante. Aquelas brincadeiras que tem. Mas como tinha o cabaré lá no segundo andar, né? No primeiro andar, aliás, o que faziam os jogadores da seleção brasileira? De folga iam para lá. Tanto que um dia deu um princípio de incêndio, o Sócrates estava no 12º andar, e o povo desesperado gritava lá de baixo, o Sócrates vai morrer incendiado. Pô, e o Sócrates era tudo aquilo que a gente sabia que o Sócrates era, né? Então, teve uma determinada noite que o Leandro e o Renato foram lá, deram uma passadinha no Esperma Palace, depois se mandaram para outros lugares, que em Belo Horizonte, sabe que tem muitas mulheres, sabe mais do que eu isso aí, né? Claro. Bom, então eles foram em outras localidades e chegaram às 6 da manhã e pularam o muro, porque o portão estava fechado e a ordem dada por Tele Santana é o seguinte, quem não chegar até meia-noite não entra. Tele Santana é extremamente duro, pior que o Dunga, em termos de disciplina, exato. 9h30, chego lá, abre a Toca da Raposa, e eu encontrei o Gilberto Tim por qualquer razão, e eu digo, e aí, Pacetão, como é que tá? O Gilberto Paceto, né, que era o nome dele, né? Pacetão, como a gente intimamente chamava ele, era uma figura muito querida, a gente tinha muito mais acesso com as pessoas naquela época do que hoje, né? Pedro, vamos conferir essas imagens aqui então, ó, Pedro. Gilberto Tim aparece ali, era o preparador físico da seleção brasileira. Bom, ele de alguma forma se notabilizou no Internacional dos anos 70, bicampeão brasileiro com o Internacional. No meio, Renato Portaluppi e no lado, Leandro, que era o lateral do Flamengo, o parceiro do Renato Portaluppi. E aí tu anunciasse o corte. E aí, claro, aí eu pedi uma edição extraordinária, entrei e anunciei o corte. Olha, Renato Portaluppi será cortado à tarde, oficialmente pelo técnico Tele Santana. Mas a notícia foi dada para ti pelo Gilberto Tim. Pelo Gilberto Tim, mas aquela noticiazinha assim, Pedro, o homem vai cortar o Renato e o Leandro. Eles chegaram às 6 da manhã, pularam o muro, me deu aquela, sabe? Aquela notícia no cantinho assim. Naquele tempo a gente tinha mais acesso a todos os profissionais, era tudo muito melhor. E eu me dava muito bem com o Gilberto Tim. E eu entrei no ar e dei a notícia. E aí veio sala de redação. E aí no sala de redação Santana me deu um pau. Como é que a Gaúcha manda um repórter responsável desses aí para fazer uma cobertura? Quem é que diz que o Renato Portaluppi era tudo na vida do Santana, né? O Santana arrumou coisas mais interessantes, mas naquele momento era o Renato Portaluppi, era a vida. O Santana só fazia futebol, lembra daquele período, né? Sim. Mas me esculachou, isso é uma irresponsabilidade, bota esse cara pra rua, foi uma loucura, né? E aí de tarde, 3 da tarde, tem uma entrevista coletiva, o técnico Tele Santana está anunciando o corte dos 2 jogadores. Isso aconteceu Sim? Aí de noite eu peguei e fui informado, né? Digo, Santana, pede desculpa. Até hoje ele não pediu, claro, não vai pedir, né? Já se passaram 24 anos. Claro, quem sabe amanhã, né? Estamos tratando da Copa do México. Aí a seleção sem o Renato, sem o Leandro, foi para a Copa do México, está aí a seleção brasileira, Pedro.
o goleiro Carlos numa ponta, o Sócrates lá na outra. Eu acho até que ele era o capitão da seleção. Fita Pache, né? Com a fita Pache, aquela, meio que protestando, Sócrates. E alguns jogadores que aparecem ali, como o Júnior embaixo, ao lado do Careca, ao lado do Alemão. Bom, esta seleção... Tem um jogador que é um mistério, esse Elzo aqui. É. Nunca mais vi falar desse jogador. Só para essa Copa. Só para essa Copa. Volante do Atlético E era Mineiro. bom jogador. E nesta seleção tinha Falcão e Zico tentando jogar sem conseguir. Não Chegou conseguiram. da pena. O Chegou Zico da pena. ainda jogou e em seguida a gente vai abrir um capítulo aqui para o Zico, mas o Falcão praticamente ali encerrou realmente a carreira como jogador. O Falcão foi um dos grandes jogadores da história do futebol brasileiro. Né? Mas o Falcão teve uma cena constrangedora. Ele foi dominar uma bola com o joelho e a bola bateu no queixo dele. Num dos determinados jogos lá que o Tele botou ele para jogar. E ali terminou o Falcão e nunca mais o Tele cogitou ele. Foi um encerramento que o Falcão não merecia, ele é muito mais do que isso. Olha o Tele Santana, Pedro, um dos maiores técnicos da história do futebol brasileiro. Eu jogava futebol com o Tele Santana, eu era repórter na época, o Tele gostava muito de mim, eu gostava muito dele também. Bom, falamos do Tele Santana, técnico da seleção brasileira naquela Copa, e depois o Brasil superou a primeira fase, normalmente, mas foi para as oitavas de final. E foi nas oitavas que jogou contra a seleção da França, né? Nesse estádio, estádio de Jalisco, em Guadalajara, não foi, Pedro? Guadalajara é uma cidade que diz muito, muito próximo de mim, Benfica. Por quê? Porque junto com os mariachis da Praça Central, eu cantei Jalisco no Terraras. Queres que eu cante de novo? Quanto quer uma capela? Quero. Jalisco, 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 que tienes de noble, es Guadalajara. Ai, 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 ai. E por aí vai, cantei. Eu sou uma cara dura, né, sou uma cara dura. É um artista, Pedro Ernesto Denardim. Tava nesse estádio, então. Esse é o estádio que mais marca a história do futebol brasileiro. Perfeito. Porque em 1970 o Brasil começa a sua campanha e vai até a semifinal nesse estádio. Em 1986 o Brasil vai para lá e é eliminado pela França, e é o que nós estamos falando, é a Copa que nós estamos cogitando, mas de novo estamos em Guadalajara. Esse estádio, mais do que nenhum outro, teve 2 Copas, o Brasil, em quase todos os seus jogos. Em 86, todos os jogos do Brasil foram lá. E em 1970, até a semifinal, e aí o Brasil saiu para a Cidade do México. É uma coisa impressionante a relação brasileira nas Copas do Mundo, nas 2 Copas do México. Chegou o jogo, então, contra a França. A imagem mostra o Platini, capitão da França, e o Edinho, zagueiro que era o capitão da seleção brasileira. Foi o jogo que desclassificou, que tirou o Brasil, que eliminou a seleção brasileira. Teve um lance emblemático, a gente mostra em seguida uma imagem desse jogo. E eu queria que tu falasse sobre os bastidores desta derrota da seleção. O que se falava antes do jogo e o que se falava depois, já que tu eras repórter e acompanhava a seleção, Pedro. Benfica, antes do jogo se dizia que teríamos contra nós um adversário forte. Na figura desse rapazinho aí, ó, Michel Platini, que hoje é diretor da UEFA, lá, essa coisa toda, né? Esse era um jogador extraordinário, daqueles jogadores assim que estão mais ou menos como Cruyff, como Maradona, como Garrincha, mais ou menos nessa faixa, né? E foi ele, Platini, que realmente comandou o time da França, que era um time extremamente forte, empatou, o Brasil perdeu um pênalti, né? E daqui a pouco tu vai mostrar isso aí, e depois fomos para os pênaltis. Lá na zona mista, né, que era a hora que a gente... Zona mista é aquele negócio que a gente recebe os jogadores saindo do vestiário. Onde passam os jogadores, uma espécie de um brete ali. Espécie do brete, onde estão os jornalistas, e eu fiquei falando com o Leão, que era reserva do Carlos. E o Leão metendo corneta no Carlos, viu? A bola bateu nas costas. O Leão é uma figura espetacular. Eu também tinha um relacionamento bastante razoável com o Leão. Depois a gente brigou por uma série de razões, porque o Leão é complicado de ter relacionamento com ele, né? Mas ele me pegou e disse assim, tu visse o gol que ele tomou, teve um pênalti que a bola bateu no poste, bateu nas costas do Carlos e voltou e entrou. O que ele tinha que botar as costas ali? Era a corneta do Leão. E tá aqui, Pedro, ó, o lance definitivo do jogo. O Zico perdendo um pênalti. O Zico havia recém entrado na partida, o Branco, lateral esquerdo, sofreu o pênalti, o Zico foi cobrar. E o goleiro defendeu, o Zico desperdiçou o pênalti durante o jogo, porque se ele faz, o Brasil muito provavelmente ganharia a partida nos 90 minutos e estaria na próxima fase da competição. E aí terminou a Copa para o Brasil. O que a gente vai fazer, né, Benfica? Bom, você conheceu um pouco mais de Pedro Ernesto Denardim. Só um pouquinho, né, Benfica? É a Rádio Gaúcha com... Só eu vim aqui para contar bastidores mesmo de Copa do Mundo. Quero lembrar de novo, para quem pegou lá no começo, né, a gravação que nós fizemos, que na Toca da Raposa estava a seleção brasileira. No centro da cidade, no Sperma Palace, estavam os jornalistas. E para lá os jogadores se dirigiam... Certo?
faziam grandes festas nas folgas, né, Benfica? Evidente. O que, aliás, eu até não vejo muito problema. Benfica. Recomenda? Então, não é que recomende, mas eu acho que uma concentração de 40 dias, se tu der um espaço para os jogadores, não sei se é exatamente para ir para dentro de um cabaré, como alguns iam lá, outros não iam, claro. Iam algum. Tu mais ou menos imagina quem ia, né? Claro, não tem a menor dúvida, lógico. A gente vê de cara, né? Então foi um negócio realmente espantoso que aconteceu lá em Belo Horizonte, porque o Tele queria que a seleção brasileira estivesse na Toca da Raposa, e lá estava a seleção brasileira na Toca da Raposa. Bastidores e Copa. Bastidores da Copa de 1986 com Pedro Ernesto Denardim, que na época era repórter da Rádio Gaúcha. Pedro, obrigado pela participação. Eu que agradeço, bem. Nesse projeto Estúdio B da Gaúcha. Se tu quiser mais umas quantas Copas, eu posso contar também. Em breve, Pedro Ernesto Denardim. Como diz Anônimos Gourmet, voltaremos. Que emoção, minha gente, poder contar um pouco daquilo que eu vivi num dos episódios mais importantes do futebol brasileiro, a Copa de 86, a Copa do México, um país que é muito parecido com o Brasil, que tem as mesmas dificuldades, tem os mesmos problemas sociais e que tem tudo a ver com aquilo que a gente tem aqui no Brasil. E lá no México, eles torceram muito pelo Brasil. Pena que em 86 o Brasil não conseguiu ganhar. Mas é do jogo. Um abraço para vocês. Tchau. Bom, o Pedro, com a característica que ele tem e também com a cara de pau, ele contou realmente bastidores de Copa do Mundo. A Copa do Mundo de 1986. A rigor, é o que a gente busca nesse projeto Estúdio B. Mostrar exatamente detalhes como esse, que ainda, de certa forma, não são conhecidos do grande público e que foram, de alguma forma, naquela Copa de 86, mostrados agora pelo Pedro Ernesto Denardim.